Imagina a professora Lúcia, 24 anos de aula na rede pública, quase no ponto de se aposentar pela regra especial do professor, e aí ela adoeceu. Ficou um tempo afastada do trabalho para cuidar da sua saúde e quando foi pedir a aposentadoria, ouviu que aquele período de afastamento não ia contar. Mas como assim? Não conta? Meu nome é Eurípides Souza, sou advogado e sócio da LS Advogados. E esse vídeo faz parte da nossa missão de levar até você informação de verdade sobre os seus direitos. Se você quer ficar por dentro do que pode adiar ou até tirar a sua aposentadoria, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com quem também é professor. E olha, a gente também escreveu um artigo completo sobre o assunto lá no blog do LS Advogados e o link vai ficar na descrição. Pois é, o caso da Lúcia é mais comum do que parece e ele esconde uma confusão que quase ninguém percebe. Existem dois tempos diferentes na vida do professor servidor público e eles não são a mesma coisa. O primeiro é o tempo de contribuição. É o tempo em que você esteve no cargo contribuindo para o sistema. E o segundo é o tempo de efetivo exercício do magistério, que é o tempo em que você esteve ali na função de professor, dando aulas ou em atividades ligadas ao ensino. Muitas vezes esses tempos coincidem. O tempo de contribuição também é tempo de efetivo exercício do magistério, mas nem sempre isso acontece e é por isso que essa diferença é importante. E é nela que mora o problema. O professor da rede pública tem direito a uma aposentadoria especial. Na prática, isso quer dizer que ele pode se aposentar 5 anos antes, com uma idade menor que a dos outros servidores e com menos tempo de trabalho. Mas existe uma condição. Para ter esses 5 anos a menos, o professor precisa comprovar tempo de efetivo exercício das funções de magistério. Ou seja, não basta ter sido servidor público ou professor, tem que ter sido professor de verdade e exercido a função de magistério verdadeiramente. Mesmo que o servidor tenha passado no concurso para professor, se trabalha ou trabalhou no administrativo, não está exercendo funções de magistério, aí não tem direito a essa regra especial. E agora veja bem onde a Lúcia tropeçou. Quando ela ficou doente e tirou licença para tratar da saúde, a lei do servidor trata esse período como se ela estivesse trabalhando. Para quase tudo, aquele tempo conta. Conta para o tempo de contribuição e conta para a aposentadoria comum. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso. Então, a Lúcia pensou, com toda a razão, que estava tudo certo. O problema aparece justamente na aposentadoria especial do professor, porque existe uma interpretação muito injusta, diga-se de passagem, de que durante a licença a Lúcia não estava exercendo a função de magistério. Ela não estava dando aula, não estava na direção da escola, não estava na coordenação pedagógica, ela estava se tratando. E por isso, alguns órgãos entendem que esse período não pode entrar na conta do tempo de magistério. Conta como tempo de contribuição apenas. Essa ideia não saiu do nada. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula, a de número 726, que diz, em palavras simples, que para a aposentadoria especial do professor, só conta o tempo de serviço dentro daquilo que é a função de magistério. Depois, o próprio Supremo ampliou um pouco esse conceito e reconheceu que magistério não é só a sala de aula. Também entram a direção da unidade escolar, a coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que o professor esteja ali, naquela atividade. Mas, veja bem, tudo isso são atividades de ensino. Durante a licença médica, o professor não está desempenhando essas atividades de ensino. E por isso, o período de licença não valeria para contar como tempo de magistério. Deixa eu colocar isso em números para ficar mais claro. Imagina que a Lúcia ficou 1 ano e meio afastada para se tratar, são 18 meses. Para a aposentadoria comum, esses 18 meses estão lá e vão contar. Mas se o órgão aplica essa interpretação restritiva, esses mesmos 18 meses somem da conta do tempo de magistério. Na prática, é como se a Lúcia precisasse trabalhar 1 ano e meio a mais para alcançar o tempo de professora que daria a ela a redução. Ou seja, a doença não só afastou do trabalho durante 1 ano e meio, como ainda cobra um preço lá na frente. E é aí que mora a injustiça. Pensa comigo, a Lúcia não escolheu adoecer, ninguém escolhe. Ela foi afastada contra a própria vontade, por um problema de saúde, e depois voltou a trabalhar.
Ela era professora de fato antes e voltou a ser professora de fato depois. Mas em vez de receber um amparo, ela acaba penalizada 2 vezes. A primeira penalização foi a própria doença com tudo que ela traz. A segunda é descobrir que aquele tempo de sofrimento ainda vai empurrar a aposentadoria dela para mais longe. No fundo, é punir alguém por ter ficado doente. E tem um detalhe que reforça bastante esse argumento. Não é a mesma coisa um professor tirar a licença para fazer um mestrado e um professor ficar afastado por doença. No mestrado, houve uma escolha. Na doença, não houve. Boa parte das decisões que negam a contagem tratam justamente de afastamento voluntário para estudo. Quando o assunto é licença por saúde, que é involuntário, o espaço para discutir é bem maior e a gente encontra decisões reconhecendo que esse período deve contar sim, porque a justiça não fala a uma só voz aqui. Tem tribunal que aplica a regra mais dura e tira o período da conta, mas tem tribunal que olha para a licença saúde e decide o contrário, que aquele afastamento por doença, sendo remunerado involuntário, tem que ser considerado como tempo de efetivo exercício para aposentadoria especial, ou seja, como tempo de magistério. Ou seja, esse assunto não está pacificado. É um terreno em disputa e uma disputa que vale a pena travar. Agora, tem uma situação parecida que costuma terminar diferente e é bom você conhecer. Às vezes o professor adoece, não consegue mais voltar para a sala de aula, mas continua na escola em outra função, readaptado, fazendo um trabalho ligado ao ensino. Nesse caso, o próprio Supremo já reconheceu que esse tempo readaptado pode contar como magistério, porque a pessoa segue dentro da atividade da escola. Repara na diferença, uma coisa é estar afastado em casa se tratando, outra é estar readaptado, trabalhando na escola numa função pedagógica. A segunda tem um caminho bem mais tranquilo para ser reconhecida. Mas ainda assim, é muito comum que os órgãos tratem o professor readaptado como um não professor, o que é muito triste. Então, na prática, o que o professor pode fazer? Primeiro, não engolir a negativa do órgão como se fosse a palavra final, porque não é. Segundo, guardar tudo. Os atestados, os laudos, as perícias, os comprovantes de que a licença foi por motivo de saúde e foi remunerada. Esses documentos são o que sustentam a discussão lá na frente. E terceiro, mais importante, procura uma análise individual do seu caso. Cada situação tem detalhes que mudam o resultado. O tempo da licença, o motivo, o regime de servidor e a lei do seu estado e município. É esse conjunto que vai dizer se dá para reverter. Eu sei que tudo isso parece distante até o dia que bate na sua porta. E quando bate, faz muita diferença saber que existe um caminho. Se esse vídeo te ajudou a enxergar uma coisa que muita gente passa batido, faz o seguinte, curte aqui, compartilha com aquele amigo ou amiga que é professor e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Informação certa, na hora certa, é o que protege a sua aposentadoria. E se você ficou com dúvidas sobre o seu caso, lembre-se de procurar um profissional especializado para te atender. Até o próximo vídeo.